Foi lá no hospital legal porque eu gostei. Foi muito legal. Brinquei no barquinho, eu brinquei no corredor. No hospital? Barco, eu brinquei no Você gostou do hospital só barco. porque tem espaço pra brincar? É, Mas e o médico mexeu na sua mão? mexeu. Doeu? Doeu sim. Mas você é forte? Oi, gente, Sim. tudo bem com vocês? Bom, primeiramente eu gostaria de me desculpar com a minha ausência. A família do marido veio passar férias aqui, então a gente ficou um tempo com eles aqui em casa, viajamos também. E nesses momentos, geralmente, eu gosto de ficar um pouco off mesmo de redes sociais, de internet, porque a gente sabe que os melhores momentos a gente vive integralmente ali no ao vivo. E quando a gente para filmar e tudo mais, a gente acaba perdendo aquela essência mesmo dos momentos. E eu aproveitei, fiz bastante fotos, é claro, é bom registrar pra gente recordar depois. Mas vídeo mesmo da viagem eu acabei não fazendo, me desculpem, mas deu pra acompanhar um pouquinho aí nos meus stories, tá até lá nos destaques, um pouco dos momentos que a gente viveu aqui com a família. E agora bora pro que interessa. Voltando aos vídeos e aos temas do canal, para quem também acompanha lá no Stories do Instagram, vou deixar aqui embaixo para vocês o Instagram do canal. Eu tive uma experiência que eu não gostaria de ter tido, na verdade. Eu precisei utilizar pela primeira vez o serviço de emergência de saúde aqui da Alemanha. E eu sempre tive muito receio de utilizar, porque eu sempre escutei falar muita coisa, né, do tipo que você vai na emergência e realmente você só é atendido em último caso, se for realmente emergência, que o atendimento também sempre demora muito. E infelizmente o Felipe, meu filho menor, queimou a mãozinha dele no fogão por um descuido meu. Mas a gente sabe também que acidentes com crianças acontecem, a gente tem que ter sempre um cuidado redobrado. E infelizmente nesse momento eu falhei e ele colocou a mãozinha no bocal do fogão. O fogão é o cooktop, né, aquele elétrico. E eu tinha acabado de tirar a panela e ele colocou a mãozinha e acabou queimando. Num primeiro momento eu não gosto de sair correndo para o hospital. Eu sempre ouvi que a gente tem que primeiramente acalmar a criança, então eu fui pro banheiro, coloquei a mãozinha dele na água gelada com o auxílio do meu marido e aí ele não parava de chorar de jeito nenhum. Dei um analgésico para ele, ele não se acalmava, ele chorava muito, a mãozinha tava bem vermelha e aí a gente então decidiu levar ele no hospital. Eu fui um pouco receosa, na verdade, fiquei com medo de chegar lá e eles me mandarem voltar com a criança chorando, mas enfim. O hospital aqui na minha cidade ele fica mais ou menos uns 8 minutinhos de carro de casa. Chegando lá, estava tudo meio monótono, tudo escuro, inclusive. Isso foi num sábado, às 5, 6 horas da tarde mais ou menos, acho que já era 6 horas da tarde, às 18 horas, né? E aí, chegando lá, tava tudo escuro, eu fui na recepção do Hospital Geral, a moça me falou que eu tinha aqui na parte do pediátrico e tocar o botão do elevador. Não entendi nada, fui até lá. O prédio do atendimento pediátrico é ao lado, lindo por sinal, tem um super espaço kids embaixo. A recepção estava fechada, não tinha ninguém. Eu fui até o elevador, tinha um botãozinho como se fosse um interfone. Eu toquei ali, uma moça me atendeu, perguntou o que tinha acontecido. Eu falei que eu estava com meu filho de 3 anos, que ele tinha queimado a mão e que ele estava chorando muito, estava com muita dor. E aí ela falou assim, então só um minuto que eu vou descer. Ela desceu, olhou a mãozinha do Fê, perguntou novamente o que aconteceu. Ela falou, então você sobe, vai no primeiro andar que a gente vai prestar o atendimento lá. Eu subi, na hora ela já me colocou numa salinha de atendimento. Na mesma hora também já veio uma pessoa olhar a mão do Felipe, perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei como tinha acontecido o acidente. E aí ela perguntou se eu tinha dado algum analgésico, eu falei o nome do analgésico, não vou falar aqui por questões, sei lá, pra não dizer que eu tô indicando alguma coisa. Falei o nome do analgésico, e aí então ela falou assim, olha, vai vir então um médico pra atender, a gente vai dar um outro analgésico, que é um analgésico que a gente costuma usar até em casa, que tem um pouquinho de anti-inflamatório, e a gente vai fazer um curativo na mão dele. Tudo bem. Então, o primeiro atendimento assim imediato foi rápido. Aí veio uma pessoa, me deu uma seringa para eu dar o analgésico pro Felipe. Ele tomou aquele analgésico, ele estava chorando ainda bastante.
Aos poucos ele foi se acalmando e ele adormeceu no meu colo, e aí ele quis ir pro colo do pai e adormeceu no colo do pai. E então o médico, veio uma médica, não, na verdade ele dormiu e aí que veio a demora. A gente esperou acho que cerca de uns 40 minutos, mas a gente também acredita que estava bem na hora da troca de plantão, porque quando veio outra pessoa atender a gente, era uma médica diferente. E aí sim, ela fez todo um questionário, ela foi anotando tudo que tinha acontecido, perguntou como foi o acidente, aonde ele queimou, como que foi a situação e tudo mais. Aí ela veio, examinou o Felipe, ela examinou o ouvido, ela examinou a garganta, ela examinou a barriga, ela fez um atendimento pediátrico, como se eu tivesse levado ele ao pediatra. Achei sensacional. Aí ela começou a examinar os bracinhos, as pernas, com certeza, gente, para ver se não existe algum indício de maus tratos. Eu não me incomodei, porque a gente sabe o tratamento que a gente dá para os nossos filhos, mas eu acho que deve ter um índice, né, muito grande, não aqui na Alemanha, mas em todo o mundo, de maus tratos por parte de pais e familiares. Então eles ficaram procurando marcas no corpinho do Felipe. Daí, nesse momento que ela começou a atendê-lo, ele acordou. E aí ele já acordou sem chorar, brincando, sorrindo. Aí ela desinfetou toda a mão dele, ela derrubou um vidrinho de agora eu esqueci o nome, mas do remedinho pra, né, desinfetar, tirar qualquer sujeirinha que tenha na mão, deixou cair tudo, colocou um pano embaixo, foi derramando, não secou, esperou secar sozinho. Aí passou uma pomada de queimadura e aí enfaixou a mãozinha dele. E aí ela fez um histórico, uma carta com um histórico de tudo que tinha acontecido e me entregou, e pediu para que eu voltasse no dia seguinte. E aí o detalhe, ela falou assim, olha, agora já é muito tarde, acho que isso já era umas 8 da noite, 8 e pouco. Não vai ter farmácia aberta, porque aqui, gente, na Alemanha não tem farmácia aberta à noite, sábado, domingo, feriado, é meio complicado. Sempre fica uma farmácia na região de plantão. E aí ela pesquisou na internet, ela me deu já o endereço da farmácia de plantão, que é numa cidade vizinha aqui de casa. E ela falou, você vai lá, compra, porque eu falei que eu não tinha mais desse analgésico que ela deu. O segundo eu não tinha, que é com anti-inflamatório. É o ibuprofeno, gente, acho que não tem problema falar. E aí eu não tinha mais em casa, porque o meu tinha acabado. Ela falou assim, então você compra na farmácia, mas pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade, porque é longe. Eu falei, bom, paciência, né? E aí ela falou, você retorna amanhã de manhã para fazer o curativo novamente. Tá bom. Fui para casa, cheguei em casa, o marido pegou o meu sogro que também estava aqui e foi atrás do remédio nessa tal farmácia. E aí ele me mandou uma mensagem, Milene, a farmácia tá fechada. Eu falei, não acredito, mas ela tá no site como sendo de plantão. Vou até colocar aqui na descrição do vídeo o site que você pode consultar aqui na Alemanha, qual que é a farmácia de plantão na sua região. E eu desacreditei naquilo, falei, bom, vem pra casa, eu dou o outro analgésico pra ele, se ele sentir dor. E aí nessa eu coloquei no grupo de umas brasileiras que tem aqui na minha cidade, se alguém sabia de alguma farmácia aberta, expliquei o remédio que eu precisava. E uma delas falou, Milene, passa aqui, eu tenho um remédio e tudo mais, até acabei pegando com ela, pra esperar até segunda-feira abrir uma farmácia. E uma outra veio e me deu a dica, ela, Milene, essas farmácias que ficam de plantão, na verdade elas estão fechadas, mas tem um botãozinho de emergência que você vai lá, toca e alguém vai te atender. Eu não sabia, então fica como dica, na próxima vez eu já sei que quando tiver essa farmácia de plantão eu tenho que ir lá e tocar algum botãozinho, alguma campainha, que ela não fica simplesmente aberta para atendimento ao público. Enfim, foi uma dificuldade para encontrar o remédio. Se eu achei um pouco ruim, mas a farmácia de plantão também poderia ter atendimento, que eu não sabia desse detalhe. E aí eu voltei no domingo de manhã com meu marido lá para fazer o curativo. Aí já tinha levantado uma bolinha grande na mão do Felipe, mas o médico falou que estava excelente, que ele não ia estourar a bolha, que ele ia fazer novamente o curativo com a pomada, que a bolha era importante porque embaixo ia formar uma nova pele, enfim, todo o histórico. Aí ele fez o curativo e falou, amanhã, segunda-feira, vocês retornam aqui novamente. Aí o Rodrigo voltou a trabalhar e dali eu, segunda-feira, fui lá com a Manu e com o Felipe no médico. Ele olhou, já tinha estourado a bolha, mas ele falou, não vou tirar a pele porque a pele protege. Fez o curativo novamente.
me fez uma carta contando todo o histórico desde sábado, domingo e segunda, e falou: a partir de amanhã você vai passar no pediatra dele. Desde o início eles perguntaram qual era o nome do pediatra do Felipe, eu dei o nome do pediatra, e aí ele me deu uma carta, eu fui ler a carta tinha um histórico todinho, o remédio que foi dado, o que eu contei, quais foram os procedimentos, como que foi o curativo, tudo, gente, tudo. Eu achei isso sensacional. Por quê? No Brasil, geralmente, você tem uma emergência com teu filho, tu vai pro pronto-socorro, o pediatra não fica nem sabendo. Eles nem orientam: olha, procura o pediatra, ou você vai contar pro pediatra o que aconteceu, você não sabe contar exatamente o que foi feito no teu filho, né? Só se você pegar o prontuário. Para pegar prontuário em hospital é uma burocracia danada. Então eu achei sensacional. Eu cheguei em casa na segunda-feira. Eu liguei pro pediatra, contei o que aconteceu. Ela falou: você tem a carta de recomendação, a secretária, né? Eu falei assim: tenho. Ela falou assim: então pode vir aqui amanhã, tal hora. Amanhã, no dia seguinte, na terça-feira, 10 horas da manhã, eu tava no pediatra. Eu não disse nada. Falei: olha, o Felipe queimou a mão, entreguei a carta, eles leram todo o procedimento, tiraram o curativo, falaram: olha, tá muito bom. E continuaram fazendo o curativo por mais 2 dias. E aí depois falaram que eu podia retirar em casa. Então, eu achei o atendimento de emergência muito bom. As pessoas que estavam lá capacitadas. Inclusive, eu achei engraçado que no dia a gente foi no sábado pela primeira vez. No domingo, quando eu retornei para fazer o curativo, tinham outras 2 crianças, mais ou menos da idade do Felipe, uma menorzinha, uma devia ter um aninho e meio, mais ou menos, com a mesma mãozinha enfaixada igual a do Fê. Falei: meu Deus, será que queimou igualzinho o Felipe? Então, assim, tinha outras crianças lá, tinha uma criança num quarto deitada, tomando soro, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas assim, eu achei o atendimento muito bom. Você não vê muvuca, você não vê aquele monte de gente passando mal, é só emergência mesmo. Quando as pessoas passam mal aqui, tem uma dor de garganta, uma garganta inflamada, a gente já corre pro hospital, pegar atestado, não sei o que. Aqui não, você liga pro teu médico da família, ele te atende, né? Emergência mesmo é emergência tipo febre 40 graus, queimadura como do Felipe, braço quebrado, mas enfim, precisei do atendimento, fui super bem atendida, então ó, nota 10 para o atendimento que eu tive, não tenho do que reclamar. Demorou um pouco, mas por ter vindo médico diferente, eu acredito na troca de plantão. Mesmo se não fosse troca de plantão, eles já tinham dado analgésico pro Felipe, o Felipe já tinha dormido, então não estava ali, a criança gritando, chorando e ninguém vem atender. Não, a gente aguardou numa boa, os 40 minutos, 1 hora que a gente ficou lá, com o Fê dormindo. E foi isso. Eu quis trazer um pouquinho da minha experiência, porque a gente escuta falar muita coisa, é sempre bom ouvir uma outra opinião. Espero não ter que usar o serviço de emergência de novo. Se for usar, que use comigo, não com os meus filhos, porque realmente deu muita dorzinha. A mãozinha dele agora já descascou toda, a pele já saiu toda, eu tô cortando conforme a pele vai soltando. Agora já formou a pele de baixo, só que ela tá mais avermelhadinha, então ainda é um pouquinho sensível. Quando ele encosta em alguma coisa, ele faz assim, mas ele não reclama de dor, eu acho que é só uma sensibilidade. E é isso. Fui bem atendida, gostei, fica aqui o meu relato, espero que vocês tenham gostado, espero voltar mais rapidamente com novos vídeos. E é isso, gente, tava com saudades, viu? Um beijo pra todo mundo.